Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Autismo Sem Culpa. Hoje nós recebemos aqui no estúdio a Kelly Tobias, ela que é formada em musicoterapia pela UFG em 2008 e também pela mesma instituição em canto lírico. Desde 2019 ela tem a clínica Instituto Vida Sonora. A gente vai saber um pouquinho dos benefícios da musicoterapia para as crianças com autismo, adolescentes. Quem vai contar tudo pra gente é a Kelly. Isso aí, Kelly, seja muito bem-vinda. Obrigada. A gente quer ouvir muito, né, sobre o que é exatamente a musicoterapia. Vou começar com essa pergunta. Sim. Então, é a pergunta que não quer calar, né? Porque até na época da faculdade tinha até um dizer que quando você fala que você é musicoterapeuta ou que você estudou musicoterapia, a pessoa que ouve fala assim, música o quê? Então, ficou muito esse clichê, né? Música o quê? Aí a gente fala musicoterapia. E eu gosto de falar bem pausado, porque assim, as pessoas dizem, fisioterapia? Eu falo, não, musicoterapia. E a musicoterapia nada mais é que utilizar o som, o ritmo, a harmonia, a melodia, o movimento para reabilitar o paciente. Então, eu utilizo os recursos da música, por isso que eu tenho que fazer um estudo aprofundado sobre a música, né? E os benefícios desse, e como usar, né? Como usar esses recursos para obter melhoras para o meu paciente. E durante a faculdade você já sabia que iria trabalhar com pacientes autistas? Como é que surgiu isso, Kelly? Então, eu queria muito trabalhar na área hospitalar. Eu tinha uma vontade, porque uma vez eu fiquei internada, e aí eu tive uma psicóloga que me ajudou muito, e eu falei, nossa, eu quero ajudar as pessoas igual ela me ajudou. E aí eu tinha muita vontade de trabalhar na área hospitalar. Mas, assim, eu acredito muito nos caminhos de Deus, né? Que Deus me encaminhou para o autismo e eu me sinto muito realizada trabalhando com autista, com os nossos pacientes autistas. Assim, ano passado foi muito interessante. Eu recebi um convite para trabalhar com idosos. Eu falei, não quero. Eu só trabalho com autistas. Eu só trabalho na área do autismo, né? Não quero. Aí era um convite que, assim, meio que quase que eu não podia recusar. Porque era num lar onde meu tio residia, né? E eu falei assim, nossa, será? E aí eu acabei indo. E eu acabei me apaixonando. Olha, agora lar de idosos? Lar de idosos. Já são duas áreas agora, então. Isso. E aí eu acabei me apaixonando. Eu falei, nossa, agora eu me descobri. E assim, eu gostei muito, porque assim, é um outro universo, mas que também trabalha a música para desenvolvimento. Só que é um desenvolvimento diferente, porque as memórias estão ali, né? Ali num período mais como que eu posso dizer? As memórias já estão assim... Desvanecidas? Isso, já vão perdendo as memórias, né? E assim, você precisa trabalhar muitos elementos da música para resgatar essa memória, para resgatar a parte motora. Nossa, eu comecei a falar, eu me empolguei, né? Para resgatar a parte motora. Então, assim, é um trabalho muito diferente, mas que também engloba o mesmo sentido, né? De usar a música para desenvolvimento. E aí, quando você fala de um trabalho diferente, me veio uma pergunta, assim, o que tem de diferente da musicoterapia para a educação musical? Ótima pergunta. Por quê? E as pessoas fazem muita confusão, né? E assim, é normal. E assim, eu nem gosto muito de corrigir. Quando fala assim, você vai dar uma aula, eu nem gosto de corrigir, porque assim, é o senso comum, a gente está começando agora. É uma profissão nova que chegou no Brasil na década de 70. E assim, no mundo, ganhou notoriedade ali no pós-guerra, com os soldados que estavam com traumas do pós-guerra. Então, começou a usar, viam que com a música eles restauravam, né, a mente, o psicológico. Então, começou-se o estudo da musicoterapia no pós-guerra, né, nos Estados Unidos. E aí, no Brasil, veio na década de 70. Então, nós somos muito novinhos ainda, né, com relação às outras profissões. Então, assim, existe uma pequena confusão e está tudo certo, não tem problema. Mas, assim, a questão é, a educação musical, ela trabalha o estudo da música, seja na musicalização infantil, que é com crianças bem pequenas, né, para que essas crianças sejam expostas aos estímulos musicais, ou na área do instrumento musical, para
essa pessoa, o aluno, poder aprender um instrumento musical, seja qual for. No canto coral também, tá dentro da área da educação musical, ele vai aprender a cantar com outras pessoas, ou seja, usando o instrumento canto também. Então, ele vai aprender a cantar. Já a musicoterapia, a gente costuma dizer, você não precisa saber nada, você não vai aprender. Você vai ser exposto para que algo que a gente vai avaliar previamente seja desenvolvido em você. Então, precisa ser desenvolvida a fala, precisa ser desenvolvida uma habilidade social, precisa ser desenvolvido o canto. Eu vou citar exemplos que a gente desenvolveu o canto. Precisa desenvolver, às vezes, tocar a motricidade fina, motricidade ampla. A gente vai usar tocar o teclado, então, para essa motricidade fina. Pode ser uma possibilidade. Não, é um paciente nível 1 de suporte, gosta muito de tocar instrumentos. Eu estou com um caso assim. Eu ensino para ele, mas com foco de desenvolvimento. É interessante, porque, assim, é muito parecido, mas o meu foco é outro. Então, eu quero que ele se apresente para questões de autoestima. Eu quero que ele se reconheça como indivíduo que é capaz. Eu sou capaz de tocar um instrumento. E não aquele indivíduo que está ali jogado no canto porque não faz nada. Não, você tem uma função. Nós vamos dar uma função para você. Então, musicoterapia, objetivo terapêutico. Educação musical, objetivo de ensino. E Kelly, você comentou que a profissão é bem recente, né? Veio da década de 1970 para cá. E eu queria saber sobre os estudos que relacionam a musicoterapia e o autismo. Esses estudos também são recentes, né? O que você tem para citar para a gente? Também são bem recentes. Inclusive, o Gatino, que é um dos grandes nomes da musicoterapia e autismo, ele fez uma live recente com o Luciano Lacerda e ele falou desses estudos também que estão avançando, né? Principalmente na área da musicoterapia e comunicação. Porque a musicoterapia, ela trabalha muito nessa vertente de auxiliar no desenvolvimento da comunicação. Então, e existe uma via preservada no paciente autista, existe uma via da música que ela é preservada. E na comunicação, ela geralmente vem com prejuízo. Então, por isso que nós usamos a música para abrir canais de comunicação. Nós dizemos isso, usamos a música para abrir canais de comunicação. Então, tanto o som quanto o ritmo, o movimento, a harmonia, seja uma canção, uma música cantada, né, a gente vai usar para ampliar esses canais de comunicação. Então, assim, os grandes estudos nessa área são na área da comunicação. Kelly, eu queria que você contasse também do que você já vivenciou com esses pacientes. Queria que você trouxesse exemplos e o que você percebeu de desenvolvimento na vida desse paciente. Então, eu tenho uma paciente, está comigo desde 2010, é a minha paciente mais antiga. E nós começamos a trabalhar música erudita. Esse é um caso que eu considero muito interessante. Nível 3 de suporte. E eu comecei a nomear com ela as músicas eruditas. Você quer... Ela é um pouco verbal, né? E aí, ela quer música do violino. Música do violino. Você quer o Verão de Vivaldi? E a gente dança essa música. Os patinadores, que eu ensinei ela a chamar valsa, né? Então, comecei a trabalhar muito com ela essa questão da música erudita. Esse é um caso que eu acho muito interessante, porque, ela gosta de música erudita, ela começou a procurar em casa, no YouTube, playlists de música erudita e outras músicas também. Então, hoje ela está com 19 anos, é uma moçona que está bem desenvolvida nessa área da música, né? E tem alguns casos, porque, os meninos começaram comigo e já estão crescendo, né? Vão crescendo. E a minha preocupação com eles é, vão crescendo. Onde vão ter amigos? Porque, nós temos amigos, né? Sim. Nós temos amigos. E onde eles vão ter amigos? Porque, geralmente, vivem vidas muito isoladas. Principalmente os autistas verbais. Vivem vidas muito isoladas. Então, eu comecei a desenvolver projetos para que eles estivessem em grupo. Então, eu tenho um projeto da banda IVS, que são adolescentes. Inclusive, essa paciente que eu citei está nesse grupo. Onde eles tocam juntos, dançam juntos, eles cantam juntos. Eles têm uma vivência musical. É um adulto de 22 anos, ela de 19 e mais um rapazinho de 17 anos. Quer dizer, tem a questão da habilidade social envolvida aí também. Também.
E é algo também que está sendo estudado também, a questão das habilidades sociais aplicadas à musicoterapia. E assim, o que a gente está fazendo? Assim, a cada 3 meses, uma vez por semestre, a gente sai com eles para lanchar, a gente faz festa, comemora os aniversários. E assim, uma coisa que até me emociona, nós fizemos um amigo secreto, que eu pensava assim, será que eles já brincaram de amigo secreto? Gente, quem que não gosta de brincar de amigo secreto, né? Eu gosto muito. Tirando alguns desafetos que a gente encontra no meio do caminho. Algumas lembrancinhas que a gente ganha. Isso. Mas eu falei, vamos fazer um amigo secreto dos meninos. E nós começamos a fazer. E assim, foi muito interessante. Porque os pais tinham que trabalhar dia após dia. Você saiu com fulano. Você saiu com fulano. Você tem que dizer que você saiu com ele. Então, assim... Mas dizer só na hora, né? Dizer só na hora. Mas são pacientes que têm dificuldade de falar. Então, assim... aí já tem o paciente que não pode revelar antes. Não, ele revela. Senão ele falava antes. Então, você vai falar só na hora. Mas aí eu sempre falava, olha, leva para escolher o presente. Leva pelo menos para escolher o presente para participar desse momento. Então, assim, começamos a trabalhar esse amigo secreto, comemorar os aniversários. Formar mesmo um grupo de amizade. É aquela amizade que eles conversam entre si? Não, não é. Mas é uma amizade que quando um falta, eles perguntam. Miguel, Tiago, eles perguntam. Então, assim, e eles sentem falta. Do jeitinho deles, eles nos sinalizam que eles sentem falta uns dos outros. Então, é importante demais a gente trabalhar essa questão dos grupos. E aí, nós começamos com um projeto também, que é o projeto dos 3 tenores. Sim. Mas eu vou deixar para o próximo capítulo. Era isso que eu ia perguntar agora. Como que surgiu o projeto dos 3 tenores? Então, eu trabalho com o Maurício já tem 12 anos. 12 anos, também é bem antigo. O Maurício descobriu o autismo aos 23 anos. E a mãe me chamou para trabalhar as habilidades sociais, as habilidades musicais, porque ele cantava muito bem. De fato, ele canta muito bem. E aí trabalhei com ele muitos anos. A gente fazia apresentação. Nos eventos. Carla, nós já estivemos juntas. Sim, né? Já participei, já pude ver a apresentação muito boa. Isso. E aí chegou um ponto que eu falei, gente, a gente tem que ampliar. E aí chegou o Renner Filho. E eu falei, agora eu tenho que colocar esses meninos para cantarem juntos. E chegou o Carlos. E eu falei, agora... A princípio, eu juntei o Maurício e o Renner Filho com 2 estagiários de musicoterapia que estavam conosco na época. Aí eu falei, mas os estagiários, logo eles vão embora. E eles vão formar, vão ter o trabalho deles, eles não vão querer vir cantar. Eu preciso de arrumar pelo menos mais um. Aí chegou o Carlos. Aí nós fizemos os 3 tenores autistas. Como eu tenho formação em canto erudito, eu falei, os meninos cantam muito bem. Eu posso treinar música popular? Posso. Só que vai ser um desafio maior. Isso entra nos objetivos musicoterapêuticos. Vai ser um desafio eles cantarem outras línguas. Vai ser um desafio eles impostarem a voz para apresentarem em italiano, em espanhol, em inglês e também em português. Mas o desafio maior, porque eles já cantam muito bem. Vai ser eles... eu queria desafiá-los. E, assim, o Renner Filho, eu lembro na época, ele falava assim, eu não sei cantar italiano. Eu falei, vai aprender. Vai aprender agora, né? E hoje eles já cantam italiano, espanhol, inglês. E agora, recentemente não, essa semana nós lançamos o primeiro clipe da música Volare. Gente, que lindo. Eu queria também que você falasse um pouquinho do trabalho que foi feito com o Maurício. Até mandar um beijo para Sandra, mãe do Maurício. Ela também ainda vai estar aqui. Oba! As portas já estão abertas. Como é que foi esse contato com o Maurício? O que você... Eu falo do Maurício porque eu conheço o trabalho e gosto muito, gente. A Kelly vai falar da música Preguiça, que é o sucesso do Maurício. E a gente vai colocar aqui para vocês ouvirem. E do crescimento dele, né? Do caminhar dele dentro da musicoterapia. Sim. Maurício, quando ele começou, ele vivia um pouco mais isolado. E a gente começou a trabalhar um repertório, e eu trabalhava já repertório erudito também, né? Como eu tenho essa veia, né? Então, eu aproveito. Repertório bem contrastante. Então, popular, música popular brasileira, funk, se precisar, né? Mas bem contrastante. E música erudita. Então, a gente montou um repertório de 6 músicas para o primeiro recital. E aí, agora os convidados. Ele só queria 10 pessoas. Com muito custo, a gente conseguiu 12. 12 pessoas dentro da casa dele. Ele cantou, terminou ali, ele foi dormir, foi deitar. Estava muito cansado, né? E depois, a gente já teve um recital com 20.
depois com 30, depois com 50, até ele se apresentar para um público de 800 pessoas, até ele entrar nos 3 tenores e fazer várias apresentações agora. E já entrou em estúdio para gravar o clipe, né, da música Preguiça. E eu quero fazer, inclusive, um adendo sobre essa música. A gente passa por várias fases, né? A prática musicoterapêutica não são só flores musicais. Uhum. A gente passa por algumas fases. E com o Maurício, teve uma fase dele que ele não queria. Eu não quero cantar. E eu ia na casa dele, eu não quero cantar, eu não quero cantar. Eu falava assim, por que você não quer cantar? Porque eu tô com preguiça. Eu falei, então vamos fazer uma música dessa preguiça. E aí foi onde surgiu a música Preguiça. Eu tenho preguiça de emagrecer, como um bom gordinho, gosto de comer. Eu pedi para ele detalhar o que dava preguiça. E fui colocando também algumas coisas para ficar engraçadinha a música. E aí foi onde deu origem à música Preguiça. E o interessante é que quando ele ia apresentar a música, as pessoas começavam a sorrir. Sim. E ele começava a rir também. Uhum. E assim, ficou um efeito muito interessante. E a preguiça foi extinta. Foi extinta. Mas ainda bem que a música não. É A música isso. continua. E realmente a música é engraçada. Eu comecei a ouvir a música e comecei a dar risada sozinha. E aí meu filho olhou e falou assim, mamãe, o que você tá rindo? Aí eu coloquei pra ele ouvir, ele também começou a rir. Eu falei, Sim. olha só. As pessoas se identificam muito quando fala, tenho preguiça de emagrecer, como um bom gordinho, eu gosto de comer. Então a gente foi colocando elementos que fazia com que ele tivesse preguiça de cantar, né? Preguiça. Preguiça de acordar. Isso. Aproveita e já fala com o YouTube que as pessoas podem conferir. Isso, vai digitar lá, Preguiça, Diário de Maurício Garcês. Tá no YouTube. Isso, tá no YouTube. E aí ele tem mais uma música que é inspirada no livro Mundo Azul. E essa música, a tia Romilda, que é a tia-avó do Maurício, ela é uma escritora. E ela escreveu um livro infantil sobre a história do Maurício. E eu escrevi uma música em cima dessa história. E a mãe do Maurício também compôs uma música. Ela queria uma música que falasse de autismo. Mas ela não queria uma música triste. Ela falou, as músicas que tem de autismo são músicas tristes. Eu quero uma música animada. E essa música chama Mundo Particular, que também está lá no YouTube do Maurício, Diário de Maurício Garcês, Garcês com Z, que fala das características do autismo, mas sem aquele clima pesado. Porque tirando esse peso, né, do diagnóstico, da descoberta. Então, aí tem a música Mundo Particular também. Eu acho que a musicoterapia até dá esse pouco de leveza, porque a rotina é muito intensa. As crianças têm terapia de segunda a sexta e, às vezes, a musicoterapia vem para quebrar um pouco, digamos, a densidade desses atendimentos. Você percebe isso, Kelly, quando você conversa com a equipe, né? Porque é uma equipe sempre multiprofissional que cuida de um paciente autista. Sim, e já teve casos, assim, percebo isso, e já teve casos do paciente tá difícil, né? Com um comportamento difícil com todo mundo, né? Com a equipe. E comigo, não. Fala, não, comigo tá normal. Comigo tá rendendo, tá normal. Tá ótimo. Tá ótimo. E aí... E também tem um projeto que a gente faz, nem falei aqui ainda, Recital Terapêutico. Nós já estamos na 7ª edição do Recital Terapêutico. O que a gente faz? Sempre tem uma música que os meninos gostam muito de cantar. Ou tem algum tema. E a gente vai pensando isso nas sessões. E aí a gente percebe o que cada um gosta. E a gente monta um recital no final do semestre. Já virou nossa marca registrada. Por quê? Os meninos esperam. Eles querem se apresentar. Mas assim, mas só vai quem canta? Não. Tem paciente não verbal que vai para o palco, a gente faz uma apresentação dançante para ele tocar também. Temos pacientes que cantam, temos pacientes que só tocam, temos pacientes que vão lá na frente dançar em roda. Então, assim, é a culminância do processo terapêutico daquele semestre. E a parte boa, assim, a parte muito maravilhosa do recital é as famílias, né? As famílias. Porque, assim, muitas vezes a criança autista ela é tirada das apresentações da escola. A criança e o adulto não tem um vínculo ali com um grupo de amizade. E aí, quando essa família sai para ir assistir o recital do filho, essa família vai toda ali, se arruma, se organiza, tudo. Os vizinhos estão vendo isso.
Isso trabalha a autoestima não só do paciente, mas de toda a família. Assim, nós acreditamos que seu filho... Mas ele não canta, ele não toca, mas ele vai lá sacudir o guiso. Por quê? O restalo terapêutico, ele é para trabalhar o desenvolvimento através da música, o desenvolvimento daquilo que o paciente precisa. Então, eu tenho um paciente que precisa estar junto com outras pessoas, num ambiente musical, com música ao vivo. Esse é o nosso objetivo. Ok, então, alcançamos os objetivos. Os objetivos, né? Eu vi uma frase lá no seu Instagram, no Instagram da clínica, que eu achei interessante, que fala assim que nenhum diagnóstico nos define quem somos ou até onde podemos chegar. As conquistas, foi até no vídeo do Renner, as conquistas do Renner nos inspiram, e outras famílias também, a ser quem somos, né, da forma que somos. E aí eu lembro do vídeo que estava essa legenda, é um vídeo dele cantando e falando que ele teve um diagnóstico onde ele não cantaria, ele não andaria, ele não faria nada. Sim. E hoje ele canta, né, participa da equipe de louvor. Isso, da igreja. E compôs uma música linda, maravilhosa que eu ouvi hoje. Sim. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o caso dele também. Sim, ele chegou, uma psicóloga mandou pra gente, porque ele tinha umas habilidades também com canto. E como ele é do meio gospel, eu falei, então a gente vai compor músicas para você apresentar na igreja. E quando você for chamado, né, você vai se apresentar com as suas músicas, com outras músicas também, mas com as suas músicas. E gravou esse clipe. Ele tem outra música, porque ele gosta muito do Chapolin Colorado, que chama de Polegar Vermelho. Ele tem uma música que fez em homenagem, né? A gente também não pode descartar os gostos do paciente, Sim, né? claro. Até porque isso é um fator de motivação, às vezes. Isso. E, assim, com ele foi muito interessante essa música do Polegar Vermelho. Ele gostou bastante. E aí nós gravamos esse clipe. E ele, assim, é o meu clipe, né? É o meu clipe, é o meu trabalho. Esses dias ele estava comentando comigo. Eu lembro da vez que eu fui no estúdio. Então, assim, isso fica marcado na vida deles, né? Isso fica marcado. E são as possibilidades também. A gente trabalha com possibilidades. Você não é aquilo que o seu diagnóstico, né? Você pode muito mais. Eu acho importante a gente reforçar isso, porque para quem está recebendo um diagnóstico recente, fica com muitos medos, com muitos receios, né? Como se aquilo fosse algo decisivo e fosse uma sentença, né? Sim. E aí a gente sabe de todo o processo, né? De dor e tudo mais, mas isso não define, né? Sim. O futuro ou o que essa pessoa pode ser e tudo que ela tem, né? Para exercer e para entregar, né? Para o mundo. E assim, em algum momento, pode ser assim, para a gente, pode acontecer como no caso do Maurício, né? Vem essa música, e uma música assim, que traz muita alegria para ele. Em algum momento, acontecem surpresas, né? Esse restalo terapêutico, a gente nunca quis, não tinha essa intenção de montar um restalo terapêutico. Só que eu via que muitos meninos eram excluídos das apresentações da escola. E eu via também que as escolas de música fazem. As escolas também regulares fazem, nem sempre o autista pode participar. Então, nós vamos fazer também, né? Com esse objetivo de que quem quiser vai apresentar, quem quiser vai subir no palco. Isso é promover a inclusão. Sim. Isso, do jeito que você consegue. Agora, a gente encontra uma barreira muito grande. A barreira são alguns pais, eu percebo que sentem medo. Medo de expor a criança, medo de levar. Mas ele não consegue. Gente, não é isso, não consegue. Quando a gente está chamando, é para ele fazer que ele consegue, Sim. não é o que o pai espera que ele faça, né? É porque as pessoas têm um senso comum, assim, de que música tem que ser... porque o fulano é um exímio músico. Porque o fulano... Não é que a gente não trabalha com a boa música, com a música de qualidade, com uma banda muito boa. A gente trabalha. Só que, no nosso caso, a gente precisa desenvolver. Se esse paciente for lá e cantar Brilha, Brilha, Estrelinha, e sair do palco, pronto. A gente já ganhou o nosso dia. E eu tive uma paciente, foi muito interessante. Eu comecei o recital, eu estava descalço e estava segurando ela aqui, segurando. E ela cantando, e eu segurando, ela no meu braço. Aí eu fui relaxando.
Quando eu relaxei, ela fugiu. Ela só estava esperando uma oportunidade. E eu assim, segurando, falei assim, canta, vai, vamos cantando. E eu fui relaxando. Quando eu relaxei, ela saiu correndo. Aí eu fiz assim, despedi do público, né? É, isso aí. Kelly, como é que você vê o campo da musicoterapia em Goiânia? Tem crescido? Existem clínicas suficientes? Os pacientes estão procurando serviço? Nossa, essa pergunta é muito interessante, porque assim, como eu estou na área já tem 15 anos, há 15 anos atrás, tinha pouquíssima procura, pouquíssima. E eu lembro que eu comecei com 2 pacientes, uma em 2010 e uma em 2011. Tinha 2. Aí a procura foi aumentando gradativamente. Hoje, com o número de clínicas, não tem profissionais suficiente. Olha. Não tem profissional suficiente, porque aqui na UFG formam-se... A profissão de musicoterapeuta foi reconhecida pela Câmara, né, pelo Senado, agora, dia 11 de abril de 2024. Então, assim, a gente ainda está no processo assim, de ganhar ganhar notoriedade. Né? Completou um ano agora. Agora. E aí, com 2 anos... Tem alguns cursos de graduação, de pós-graduação, que eram reconhecidos pela União Brasileira de Musicoterapia, mas agora, depois da regulamentação da profissão, já vai ser só a graduação mesmo. Então, aqui em Goiás, nós temos a UFG, nós temos a UFMG, que são universidades públicas que têm curso de musicoterapia. Então, são cursos muito bons, são professores muito bons, que trabalham assim, arduamente na formação do musicoterapeuta. Então, se você tiver interesse de conhecer a musicoterapia, vai lá, EMAC UFG, para conhecer um pouco mais do curso. Porque, assim, hoje, o panorama nós temos muita procura, porque as pessoas já sabem os benefícios da musicoterapia, principalmente para o público TEA, mas não tem profissionais. É uma pena, né? É. Eu fico pensando assim, se em Goiânia está desse jeito, no interior, então, aí os pacientes não têm realmente acesso à musicoterapia. Às vezes, igual Rio Verde. Rio Verde eu soube, agora nós tivemos um congresso do Centro-Oeste. Rio Verde parece que são os 3 musicoterapeutas. A gente sabe que Rio Verde é até uma cidade até grandinha, né? 3 musicoterapeutas, já está aí, parece que tem 1. Então, assim, está começando a ir para o interior, mas ainda é muito pouco, né? Porangatu tem uma também. Você tem noção de quantos tem no estado? Ou em Goiânia? Eu não me recordo com precisão, mas eu vou buscar essa informação para vocês. É um número muito exato, assim, né? Para passar. Kelly, futuro, o que você pensa? Algum projeto que você ainda quer, assim, executar? Então, eu tenho um sonho no meu coração de fazer um coral de autistas. Tem até um nome. Não vou revelar o nome ainda. Guarde. Isso. E eu tenho um sonho de fazer esse coral, sabe? Colocar os meninos para cantar, coloco alguns não verbais, coloco alguns que dá música erudita, coloco todo mundo junto, criança, adolescente, alguns que não são exímios cantores, mas que ali vão desenvolver. Então, assim, colocar algumas pessoas também neurotípicas, fazer um coral de autistas, com o objetivo de desenvolver um coral terapêutico, mais para autistas. Então, acho que no futuro bem próximo a gente vai conseguir tirar esse projeto do papel. Vai, sim. E a gente quer ver esse coral, hein? A gente quer assistir. Oba! Vou trazer todo mundo para cá. Sim. E me fala assim, o seu público hoje acaba que é mais crianças, são adolescentes, adultos? Como que é dividido isso lá na sua clínica? Você atende todos os públicos? Fala um pouco pra gente. Tá bem divididinho, assim, tem criança, tem adolescente, tem adulto. Agora a gente começou esses projetos com adolescentes e adultos, né? E agora a gente também presta serviço para alguns lares de idosos. Então, como eles têm dificuldade de locomoção, essas coisas, e a gente vai presta serviço para os lares. Então, assim, tá bem divididinho. A gente tem de tudo um pouco. E o atendimento domiciliar para musicoterapia, vocês fazem também? Também, prestamos esse serviço. Temos as musicoterapeutas que são parceiras nossas e elas vão em domicílio também. Ai, perfeito. Que bom. Kelly, nosso tempo está quase acabando, mas eu queria ainda fazer mais uma pergunta para você antes da gente fechar. Como que trabalhar com crianças ou adolescentes ou adultos com autismo impactou a sua vida? Como era a Kelly antes e como é a Kelly hoje? Nossa, essa pergunta, eu vou te falar, vai lá no fundo do meu coração, né? Eu aprendi muita coisa, assim, muita coisa. A gente tem que se preocupar mais com o outro. Essa questão dos meninos não terem amigos, isso me
preocupa muito, né? Porque, assim, é um universo muito solitário. Eu sei que alguns têm irmãos, têm família, mas é tão gostoso você ter amigos, né? Pra você conversar, para você estar junto. Para você sentir falta, igual você disse que eles sentem. Isso. Quando Então, assim, quando veio a ideia do Amigo Secreto, eu falei, é isso. São projetos, a gente tem desenvolvido projetos, e a gente foi para uma chácara com os meninos, andamos de caiaque, tomamos banho no córrego. E, assim, eram coisas que não fazem parte do processo musicoterapêutico, mas eu acredito que fazem parte do processo humano, de nós estarmos juntos. A gente não consegue estar junto com todo mundo, né? Mas os grupos a gente consegue uma relação um pouco maior, porque como são grupos, a gente tem que trabalhar algumas coisas além da música. Mas essa história do Amigo Secreto, ela me emociona muito, porque eu fico pensando, quando esses meninos são convidados? Quase nunca. Então, você vê um adolescente ou um adulto, né, tendo interesse de procurar o presente ou ali segurando o presente para dar para o amigo, e às vezes os pais têm que ajudar ele a revelar o amigo secreto, mas ele está participando. Isso para a gente que é interessante. pensar no outro, então, você acha que foi um dos aprendizados que você teve? Isso, pensar no outro e mudar o nosso olhar, sabe? Tem coisas, isso está dentro da minha profissão, mas isso não está. Mas a minha profissão engloba tanta coisa. E não é só a música, não é só a clínica. Engloba sair, engloba comer um sanduíche. O que vocês têm a ver com musicoterapia? Tem muito a ver, né? Os meus objetivos também entram nisso. Envolve comer um sanduíche, envolve participar de um casamento com esse paciente cantando, participar ali de um processo, com ele apresentando. Então, assim, eu aprendi a desenvolver o meu olhar para o ser humano. E você me falou uma coisa que me lembrou uma frase do Paulo Júnior, que eu até ouvi hoje, conversando com a amiga, que quando a gente é cristã, a gente tem um olhar diferente para as coisas, né? Ou pelo menos deveria ter, né? Que é essa preocupação com o próximo e não apenas de resolver problemas, Sim. mas de criar uma cultura. Sim. Né? Porque quando você só resolve um problema, você só olha aquilo ali, resolve aquele momento e acabou. Mas quando você está preocupado em criar uma cultura, você vai além. Sim. Né? Você não fica só dentro daquele seu espaço, igual você falando do dia que foram para a chácara, de tudo que fizeram, do amigo secreto. Ele vai além. Sim. Porque é criar uma cultura. Onde que eles vão ter amigos? Uhum. Como que eles vão fazer? Como que a gente vai criar essa cultura? Né? E trazer essa sensibilidade para as pessoas. Sim. Então, acho que passa por isso. Quando a gente tem, né, Cristo no coração e que a gente pensa, isso traz mais sensibilidade para a gente. Quando a gente está próximo de pessoas assim, né, que a gente tenha pessoas mais sensíveis, assim como você, né, para trazer esse olhar, né, mais sensível para as pessoas que estão à nossa volta, né, para os autistas, para os seus familiares e para todos que os cercam. Eu tinha falado que era a última pergunta, mas surgiu uma agora que eu tenho que fazer para a Kelly, como mãe do João Lucas. A Kelly foi terapeuta do João Lucas. Eu ia falar professora, mas eu já aprendi a diferença entre musicoterapia e educação musical. Olha! Então, eu queria saber, Kelly, quando você lembra do tempo que você teve com o João Lucas, de atendimento, o que te vem à memória, o que te vem à lembrança? Ele tocando teclado. É. Ele gostava de colocar o dedinho no teclado. Uhum. Gostava de tocar o dedinho. E a gente ia trabalhando algumas competências dele. Tocar, manusear o instrumento, segurar. Trabalhava esse tempinho esse tempo de exploração do instrumento. Ele sentado no teclado, eu cantava as notas para ele, eu cantava uma música e colocava ele para me ajudar, acompanhando, né? Então, assim... mas eu não... as pessoas costumam falar assim, mas eu não sei tocar. Não, a gente tem essa cultura de, mas eu não sei. Você não precisa saber. Eu vou saber e vou dar uma base para você, para você colocar essa música para fora. Seja tocando ali, batendo os dedinhos no teclado. Para você entender, no caso do João Lucas, né, que quando eu aperto o dedinho aqui, sai o som. E você percebia que ele gostava das aulas? Sim, gostava bastante. E assim, às vezes ele ficava meio irritado porque eu insistia um pouco para o instrumento e tudo mais. Dançava com ele, eu tenho uns métodos de dançar música erudita. A música erudita ela é muito complexa. E eu gosto muito de trabalhar com os meninos música erudita. Porque quanto mais complexa a música, mais eu tenho que trabalhar esse ouvido para ouvir. Então, eu gosto muito de trabalhar com os pacientes autistas. E eu trabalhava com ele. Vamos dançar com as fitas, vamos dançar com os pompons, né? Sacudir, manusear. Para
para ele também ouvir a música. Então, ele gostava, curtia esses momentos, né? Sim, o João gosta de música até hoje. Então, tem hora que eu ponho música e ele para e fica prestando atenção. Às vezes, ele dá uma dançadinha do jeito dele, dependendo do ritmo. Então, a gente percebe realmente isso. Kelly, eu queria te agradecer muito pela sua presença aqui. Foi um privilégio, realmente, te entrevistar, poder mostrar para os nossos telespectadores um pouco da musicoterapia, um pouco do seu trabalho que você vem desenvolvendo. E já vou fazer o convite para você voltar com um dos meninos. Oba! Oba! Muito obrigada, Kelly. Né? As portas são sempre abertas. A gente espera ter você aqui de novo, né? Com um dos seus pacientes, né? Porque a gente tem muita coisa ainda para contar, né? A gente quer ouvir mais de você. E é isso, para você que está nos assistindo, que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, fique atento, porque toda semana nós temos episódio novo aqui no canal. E vocês nos sigam nas redes sociais, no Instagram, Instituto Vida Sonora, e os 3 Tenores IVS. E também lá no YouTube, 3 Tenores Autistas. Curte, comenta, compartilha, que os meninos merecem. Ai, isso daí. Obrigada. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.